Uma das principais vantagens do Microsoft Fabric é justamente a sua possibilidade de poder usar ferramentas da forma mais tranquila possível. E hoje eu vou trazer um vídeo sobre uma dessas ferramentas que facilita muito a utilização de soluções dentro do ambiente Fabric, principalmente para aquelas pessoas que não têm um conhecimento técnico tão profundo em SQL, em Python, em Spark, entre outras ferramentas. Hoje eu vou falar sobre as queries visuais. Se você não me conhece, eu me chamo Luciano Borba, sou engenheiro de dados, busco ajudar pessoas que, assim como eu, tiveram dificuldades a crescer na área de dados, tiveram dificuldades a encontrar conteúdo, então eu busco trazer esse conteúdo que possa ajudar pelo menos uma pessoa a transformar a sua carreira. Sou cofundador da escola Data Driven School, conheça aí, ela tá no link. Como também compartilho conteúdo no meu LinkedIn, aqui através do YouTube, como também no Instagram, me siga, @LRDataConsult, certo? Então, vamos lá. Você sabia que dá para realizar análises completas, fazer joins, agregações com seus dados no OnLake sem saber nada de SQL, sem saber nada de Python, sem saber nada de Spark SQL? Hoje eu vou mostrar para você o editor de consultas visuais do Microsoft Fabric. E não é Dataflow, tá bom? Então, vamos lá pro ambiente do Fabric. Tá aqui, tô aqui na minha trial aqui, que falta 38 dias. Vou entrar aqui, beba água, tá? Eu tô bebendo café, na verdade. Mas vamos lá. Vou entrar aqui no SQL Endpoint da vida aqui, certo? E tá aqui meu SQL Endpoint aberto. Vou dar um zoom aqui. Eu tenho esse esquema DBO. Dentro desse esquema DBO tem as tabelas aqui, ó. Foi algum dados de sample aqui, de exemplos do próprio Fabric, tá? Eu tenho a dimensão cidade, a dimensão Customer Data, Employment, Stock Item e Fato Sale, certo? Eu tenho aqui a opção de nova consulta, certo? Como eu também tenho a opção aqui, ó, clicando na setinha, ó, de consulta visual, certo? Aqui, ó, quando eu venho aqui, ó, também, ó, aqui em cima também tem a opção de consulta visual. Essa é uma ferramenta muito simples. Eu venho aqui, nova consulta visual. Aí, ó, ele diz, para construir uma consulta, arraste suas tabelas. Eu lembro que no meu tempo de professor de informática, eu falava uma coisa muito simples. Para a gente poder aprender a utilizar o computador, utilizar qualquer ferramenta, tem uma premissa muito simples. A gente lê. A gente precisa ler as coisas, entender as coisas que a gente está lendo. Então aqui ele já está dizendo, para construir suas tabelas, para construir suas consultas, arraste suas tabelas. Eu vou pegar aqui eu vou pegar fato seu, certo? Arrastei. E vou pegar aqui, ó, a dimensão sit, certo? Arrastei. Então, ó, eu tô trazendo aí essas duas tabelas, certo? Aqui eu vou ter, ó, gerenciar colunas, eu vou ter a opção reduzir, certo? Eu vou ter a opção classificar, transformar, combinar ou agrupar, certo? Então aqui eu posso estar fazendo algumas construções, certo? E a partir disso aqui, eu posso estar fazendo o quê? Eu posso estar construindo consultas e a partir do resultado dessas consultas eu posso estar criando soluções aí para poder importar no meu visual, para poder importar no meu Excel, não sei, vai depender da sua necessidade, certo? Então vou pegar aqui, ó, a Fato Sales, vou combinar essa Fato Sales aqui com, deixa eu ver aqui, mesclar com consultas aqui, certo? Eu vou pegar fatos seus aqui, ó, e vou mesclar com dimensão sit, que são as duas que eu escolhi, sitkey com sitkey, certo? Vou manter padrão aqui e vou dar OK, certo? Aí, ó, ele vai, ó, trazer aqui, ó, essa tabela mesclada, certo? Simples. Tem uma tabela mesclada aqui com a parada toda. Agora, eu vou simplesmente, ó, deixa eu ver aqui o que é que eu posso fazer. Transformações, agrupar por. Eu vou agrupar por, certo? Por aqui, ó. City case. Deixa eu ver. Dimensão city. Antes de eu vir aqui, vamos lá. Dimensão city aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Para expandir aqui, certo? Olha. Aí eu expandi toda a dimensão de city, né? Tá aqui expandida. Agora sim eu vou transformar e agrupar por. Agora eu vou agrupar por cidade, certo? E por country. Pronto, o resto eu vou excluir.
Só quero por cidade, por country. Deixa eu excluir todo o resto aqui. Não quero todo o resto. Pronto. Certo? E vai ser uma soma da coluna. A coluna preço unitário, talvez. Deixa eu ver. Total taxa, total itens filhos. Essa é a soma do preço unitário. E unit price. Certo? Fazer algo simples aqui, só para a gente ter uma noção do poder disso aqui. Quando eu der OK, certo? Ele vai construir aqui essa contagem, essa soma. Lembrem lá que eu não mudei nada e a ideia aqui não é mudar. Aqui a ideia é só mostrar que pode ser feito para que você possa demonstrar para os seus usuários de negócio que muitas vezes querem fazer consultas ali, seus usuários que vão construir as visualizações, né? Às vezes eles querem fazer consultas na sua tabela ali, só que eles querem fazer suas próprias transformações, certo? E querem ter essa liberdade, embora às vezes não seja necessário, mas muitos usuários querem. E aí uma forma de você mostrar a ele como ele consumir esse dado sem usar o Dataflow ou sem fazer transformações dentro do modelo semântico, certo? Que é muito comum, é fazendo aqui, ó. Uma vez eu tenho aqui, ó, essa tabela aqui, eu posso vir aqui até, ó, e botar, ó, um filtro aqui, ó, de ordem decrescente, certo? Botei aqui uma classificação de ordem decrescente. Vamos aguardar. Uma vez executado, galera, tenho aqui tudo executadinho, bonitinho, certo? Eu posso vir aqui em exibir consulta, né? Quando eu clico aqui por padrão, ó, ele vai ter aqui uma tabela genérica, certo? Porque ele tem essa tabela genérica, tá? Porque aqui, ó, ele tá trazendo, ó, a fato saiu, certo? Que foi a primeira tabela que eu incluí aqui, ó. Se eu vim aqui, ó, eu tô com habilitar a carga, certo? Eu posso desativar isso aqui e posso habilitar aqui, ó, nessa agregação aqui que a gente fez, certo? Então, habilitando aqui nessa agregação, eu posso vir aqui, ó, exibir SQL. Agora ele vai trazer, ó, qual é a consulta SQL que eu posso fazer para salvar aqui. Uma vez feito isso, ó, eu posso inclusive, ó, pegar isso aqui e salvar essa como view, certo? Ó, aqui, deixa eu ver. Ele aqui tá bugando, né? Ele não tá trazendo aqui a sintaxe, certo? Mas, ó, eu posso exibir esse SQL, ele vai mostrar o SQL bonitinho aqui pra gente, certo? O que é que eu posso também fazer para aumentar a exploração dos meus dados, certo? Eu posso vir aqui, ó, clicar nesse botãozinho aqui, ó, certo? Que é abrir no pop-up, certo? Ele vai abrir aqui o Power Query, certo? Onde eu posso aqui estar usando de forma mais abrupta, digamos assim, certo? E aí tá construindo as minhas consultas. Então, eu posso construir consultas através dessa forma visual, certo? Só que no final, tudo vai ser salvo. Por mais que eu venha usar o Power Query, tudo vai se transformar em consultas SQL, certo? Apenas para fim de conhecimento, o teste. Nunca fiz esse teste aqui, eu não costumo utilizar essa funcionalidade, certo? Vou copiar aqui e vou executar. Vamos ver se ele executa desse jeitinho que tá aqui. Que é a query que ele gerou através, né, da query visual, né? Ó, executou, funcionou, ordenou direitinho, certo? Então, ó, eu posso inclusive, ó, vir aqui e salvar como exibição, ó. Dá um nome, ó. Teste query view video. E dá OK. Certo? Ele está criando, ele não foi possível. Por quê? Porque ele diz, ó, que eu não posso usar order by na criação da minha query. Será que é por isso que ele não está deixando eu salvar, viu, direto daqui? Deixa eu habilitar de novo aqui, habilitar carga. Vamos tirar essa etapa, ó, excluir. Será que eu estou excluindo tudo e excluir só a etapa? Deixa ele recarregar. E vamos ver se por aqui agora ele criar view, né? Porque a view no SQL Endpoint aqui, ele não pode ter order by, certo? Então, vamos esperar ele carregar e vamos fazer esse teste aqui. Então, carregou aqui, uma vez carregou, salvar como exibição. Agora aparece o código, vou salvar aqui. View teste query visual.
Dei um OK aqui, ele tá carregando. Nova exibição salva com êxito. Vou dar aqui um refresh lá, já apareceu, ó. E aqui eu tenho a consulta. E aqui com essa consulta, eu posso vir ali no meu SQL Endpoint, certo? Ou, aliás, no meu Power BI e conectar diretamente nessa view, certo? Existem casos e casos, eu não vou aqui brigar sobre o que é melhor, o que não é. Eu estou apenas falando uma opção. Dentro da minha experiência, do meu cenário, usando o Microsoft Fabric, muitas pessoas gostam de utilizar essa abordagem, porque nem todo mundo tem o conhecimento técnico suficiente para construir uma camada medalhão, para fazer um pipeline incremental com um painel incremental, certo? E às vezes a gente precisa entregar a solução para a regra de negócio, a solução para a nossa área de negócio, desculpa, não para a regra, mas para a área de negócio, e que está uma forma simples de entregar essa solução, uma forma simples para qualquer pessoa, mesmo aquela pessoa que não tem um conhecimento muito apurado em Microsoft Fabric, engenharia de dados, certo? Conseguir construir soluções e podendo até utilizar o Power Query para construir essa solução. Mas no final, essa solução vai ser replicada no Query SQL. Ou seja, ele não vai ter aquele consumo absurdo que o Power Query tem, que o Dataflow tem, e assim você vai conseguir construir sua solução. É uma forma que a gente tem de 1 milhão. E eu queria trazer essa query visual, certo? Inclusive é conteúdo de prova, a DP600K, essa query visual. Por isso que esse foi o tema do meu primeiro vídeo de 2026. Espero que você goste. Curte, comenta, compartilha, certo? Eu tenho um curso de introdução ao Microsoft Fabric. Esse curso está em processo de evolução. Hoje ele tem pouco mais de quase 2 horas de aula. Logo, logo ele já tem 4 horas previstas de aula. Falta só iniciar a gravação. Você comprando agora já vai ter acesso a essas 4 horas quando for lançado lá na plataforma da Data Driven, certo? Tanto esse curso quanto qualquer outro tem um cupom de desconto que você pode utilizar para ter desconto em todos os cursos da Data Driven. Você que assiste o canal. E é isso. Aquele abraço e até a